Aí vai um recado para todo mundo que fica se perguntando o que é a onda dura. Por que a onda dura é isso e a onda dura é aquilo? A gente vai explicar porque todos nós, somos onda dura. Então, preste atenção. Ser onda dura é ser igreja. É viver uma sábia loucura tomando nossa cruz todo dia. E ser igreja é servir, é ensinar, é aprender, tudo no mesmo pacote. É viver em família, é ser da família. E entender que a submissão e o tamo junto se completam. É experimentar tudo que um grupo pequeno, discipulado e o culto ao Senhor tem de valor. Ser onda não é querer empurrar Jesus goela abaixo, ficar forçando a barra, ser um cristão inconveniente. Ser onda dura é vestir a camisa do Evangelho, é fazer conhecido o nome de Cristo e comemorar intensamente cada conversão. Todos nós, onda dura, temos a nossa fé alicerçada, única e imutavelmente em Cristo Jesus. Por isso, quando a gente fala que ama a igreja, não quer dizer que a gente ame mais do que ama Jesus. Afinal, Ele é o motivo de tudo o que fazemos. Quem é igreja é persistente. Não para na primeira topada da vida, nem na segunda, nem na 105ª. Quem é igreja não desiste nunca. Ser onda dura é como torcer para um time, com a diferença que você também entra em campo quando decide servir. Ser igreja é não se conformar com este mundo que vai de mal a pior, é não cruzar os braços diante da injustiça. Ser igreja é colocar a mão na massa, com fé e ação, numa ideia só. Nós somos onda dura, porque além dessas e outras 1000 coisas que não cabem nesse vídeo, ser onda dura é buscar ser uma igreja igual a Jesus, para transformar o mundo. Nós somos a onda dura. Uma boa noite para você que nos acompanha através do canal do YouTube da Onda Dura Machado. É uma alegria a gente poder começar mais um culto online. Deus tem grandes coisas para fazer na nossa vida nessa noite. Por isso, abra o seu coração, aumente as suas expectativas, porque aquele que faz infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos está no nosso meio, aí na sua casa, em várias famílias espalhadas e na vida de todo mundo que nos acompanha. Por isso, que Deus te abençoe. Vamos juntos nessa noite celebrar o Senhor, louvar o nosso Deus e realmente nos abrir para tudo aquilo que Ele tem reservado para nós. Mas antes, eu quero fazer um grande pedido para você. Você que deseja que outras pessoas sejam impactadas, abençoadas pela palavra, pelo tempo que nós teremos juntos aqui, não deixe de acessar aqui embaixo, compartilhar o link no seu grupo de WhatsApp, na sua família, entre os seus amigos, para que mais e mais pessoas possam chegar ao alcance dessa mensagem. Nós não estamos aqui porque estamos esperando um discurso de uma pessoa ou por conta de uma instituição. Nós estamos aqui porque a palavra de Deus, ela é poderosa para transformar as nossas vidas, e é dessa palavra que o mundo precisa. Temos vivido dias difíceis, cada vez mais desafiadores, mas nessa noite nós queremos orar para que o Senhor alcance vidas espalhadas por vários lugares. Orar para que Deus transforme a nossa nação, transforme o nosso mundo. Orar para que o grande Deus, aquele que traz de volta à vida aquele que estava morto, possa alcançar os leitos de hospitais, trazendo cura, trazendo restauração à vida das pessoas que nessa hora sofrem por conta do Covid. Por isso, se junte a nós nesse instante e vamos clamar ao Senhor. Essa noite nós teremos uma noite muito especial, porque vamos falar justamente da unidade, da compaixão, da misericórdia, que é a identidade da igreja, do povo de Deus. E mais do que nunca, esse é o tempo apropriado para nós começarmos clamando ao Senhor. Por isso agora, aonde você está, eu queria que você se levantasse, sabe? Levante do seu sofá, levante da sua cama, coloque-se em pé nessa hora. E eu queria que, mais do que a postura de alguém que está de pé, que você venha levantar a sua voz e clamar nessa hora, para que o nosso Deus, o Deus do impossível, o Deus que faz coisas maravilhosas,
possa alcançar a vida daqueles que estão sofrendo nesse instante. Existem pessoas que estão em quarentena nessa hora, estão passando por crises de ansiedade, de medo, de preocupação. Eu pude viver isso na minha casa, na minha família, e sei o quanto é difícil. Nós oramos para que Deus alcance a vida dessas pessoas. E por isso, vamos levantar agora como igreja e clamar para que em nome de Jesus, o nosso Deus, visite essas vidas. Pai amado, Pai querido, Pai de amor e misericórdia, tenha misericórdia, tenha compaixão do Teu povo, Senhor. Nós entendemos que precisamos de uma vacina, precisamos, ó Deus, de um remédio para que de alguma forma amenize as consequências e todos os sintomas que envolvem esse vírus. Mas, Pai, nos ajude a entender que a maior necessidade do ser humano é de voltar-se para o seu Criador, é de levantar o seu olhar para o Deus que formou todas as coisas e de se voltar a Ti, Pai. Por isso, ajude as pessoas a compreenderem que nós precisamos de Ti, Pai. E nós oramos agora por aqueles que estão nas suas casas, em quarentenas, trancados e presos, a Deus, pelo medo, pela insegurança, pela incerteza, pela ansiedade, a Deus, por pensamentos que ocupam o nosso coração, que como a Tua palavra nos diz, que a Tua paz possa visitar essas vidas agora no nome de Jesus, Senhor. Gente que talvez está com um familiar hospitalizado, internado e fica aguardando respostas, aguardando notícias, ó Pai, pelo celular e não tem contato. O quanto é difícil isso, Senhor. Traga paz a esses corações e da mesma forma, ó Deus, alcance as pessoas que nessa hora lutam nos hospitais. Traz restauração, Deus, traz vida, traz vigor, traz cura, traz esperança e traz salvação aos corações que estão perdidos. Deus, nós clamamos pelos profissionais da saúde, gente que tem doado a sua vida para que vidas sejam curadas, ó Deus. Abençoe enfermeiros, médicos, todas as equipes, ó Deus, que envolve toda essa força-tarefa para que vidas sejam restauradas, ó Pai. Nós clamamos a Ti. Deus, nós clamamos pelos nossos governos, pelo prefeito da nossa cidade, clamamos pelo nosso governador, clamamos pelo nosso presidente, pelos deputados, senadores, vereadores, cada um que está envolvido na esfera pública. Deus, que em nome de Jesus eles possam, Deus, se voltar para Ti, Pai, e entender que a nossa liderança neste mundo é provisória. E por isso nós devemos render a nossa vida àquele que governa todas as coisas. Que o Brasil possa se render ao senhorio de Jesus Cristo, Pai. No nome de Jesus, tira esse desejo, essa ambição do coração de líderes que querem o benefício próprio, pela ganância humana, Deus, pela corrupção, e que cristãos verdadeiros possam se levantar de uma forma justa, refletindo as atitudes, refletindo a luz de Cristo nesse mundo de trevas, ó Pai. Nós clamamos o nome de Jesus, escuta a oração do Teu povo, é o que nós Te pedimos, ó Pai. Amém. Amém. Durante essa semana eu pude conversar com um amigo, compartilhando de coisas sobre a igreja, sobre a nossa igreja, sobre a igreja que ele serve. E uma das coisas que ele disse, e isso marcou muito a minha vida, foi que ele tem expectativas de que haverá um grande avivamento na cidade de Machado nesse ano de 2021. Você crê nisso? Você acredita nisso? Eu acredito. Eu acredito porque quando o povo de Deus se levanta de fato, algo acontece. E nós sabemos que os cristãos, aqueles que andam com Cristo, não são movidos pelas circunstâncias.
Então veja só, eu quero te dizer isso. Ainda que nós estejamos num período de pandemia, num período de dificuldades, quero reforçar aquilo que eu tenho dito. A igreja não para. Nós não vamos parar. Ainda que os templos estejam fechados, nós seguiremos servindo a Jesus com intensidade, com amor, com paixão, com doação. E eu acredito que esse tempo para a nossa cidade chegou. Por isso, se abra, se renda a Jesus, porque Ele fará grandes coisas no nosso meio. Amém? Faça parte desse sonho com a gente, venha ser família com a gente, que Deus te abençoe. Nesse instante nós vamos louvar o Senhor. O Dudu está lá na casa dele e vai conduzir esse momento de louvor, de adoração a nós. E você aí na sua casa, você também tem a oportunidade de transferir, fazer o envio da sua oferta, do seu dízimo, com alegria, fazendo parte desse sonho com a gente. Nós esperamos grandes coisas de Deus através daquilo que Ele fará no nosso meio, e é só o começo. Guarde isso aí no seu coração. É só o começo daquilo que Deus fará. Amém? Vamos louvar o Senhor com alegria, e nesse instante você também tem a oportunidade de ofertar ao Senhor. Lembrando que aqui no chat do YouTube você pode colocar o seu pedido de oração, e no nosso Instagram, no Store, também nós temos uma caixinha de oração, onde nós oramos por todos aqueles que enviam mensagens lá pra gente. Você também pode estar participando durante esse período de oração, que a nossa equipe, o pessoal da Ondadura Machado, vai orar por você também. Vamos louvar o Senhor com alegria nessa hora. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Das riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. As riquezas e o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória,
glória pra sempre. Amém. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixarás. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Oh, 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 tudo pode passar, teu amor jamais
Você gostaria de viver uma vida gloriosa? Mas o que é uma vida gloriosa se não a vida diária, na prática, vivida debaixo de uma fé firme e verdadeira em um Deus santo e bom? Longe de toda a hipocrisia deste mundo, ter um caráter íntegro, fruto de um relacionamento real e leal com Deus que nos faz santos a cada dia, a cada decisão, a cada palavra dita. Vida gloriosa mesmo é a vida real, de acordar, trabalhar, brincar com os filhos, pegar trânsito, fazer tudo o que todo mundo faz, mas de uma forma que só aqueles que têm o próprio Deus morando dentro de si são capazes de fazer. Descubra o que significa ser cristão na prática e aventure-se a viver uma vida normal, mas cheia de glória. Cristianismo na prática, um tema onda dura. Vamos nesse instante aprender mais da palavra de Deus através do tema que temos vivido e aprendido aqui como uma andadura, que é justamente esse grande desafio de viver um cristianismo na prática. Um cristianismo além das aparências, além de teorias, além de conhecimento. Um cristianismo que envolve a nossa vida prática como pessoa, como discípulo de Jesus. Sabe, você precisa amar esse livro de tal forma para que cada palavra, cada verso, cada atitude que Cristo demonstrou aqui e revelou através desse livro seja refletido na sua vida, no seu dia a dia, na sua vida como marido, na sua vida como esposa, como um filho, como um empregado, como um patrão, como um servo de Deus. Por isso vamos ler a palavra de Deus que está em Tiago, no capítulo 2, nós vamos ler os 13 primeiros versos. Então abra sua Bíblia aí na sua casa, onde você estiver. Tiago, capítulo 2, do verso 1 ao verso 13. Veja só o que diz a palavra de Deus. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Suponho que na reunião de vocês entre um homem com um anel de ouro e roupas finas e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido de roupas finas e disserem: aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre: você fique em pé ali, ou sente-se no chão junto ao estrato onde eu ponho os meus pés, não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados? Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Mas vocês têm desprezado o pobre. Não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que difamam bom nome sobre vocês que foi invocado? Se vocês de fato obedecerem à lei do reino, encontrada na Escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem pode obedecer toda a lei? Mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado por quebrá-la inteiramente. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torne-se transgressor de toda a lei. Falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. A minha misericórdia triunfa sobre o juízo. Corrigindo, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Cristianismo na prática é aquilo que nós temos meditado aqui e aprendido nesses dias. Não existe cristianismo sem vida prática. Você pode ser um bom teólogo, um bom conhecedor da Bíblia, mas se você não pratica esse livro, você não pode se dizer cristão. Ser cristão é viver a prática. E aqui Tiago, por várias vezes, de uma forma muito assim, simples, direta, vai falar o que implica ser um cristão.
quais as verdades, quais as características, qual a identidade de um verdadeiro cristão. Vimos nas primeiras semanas que o verdadeiro cristão é aquele que persevera, que busca sabedoria no momento das provações. No último encontro, vimos que o verdadeiro cristão é aquele que não apenas ouve, mas pratica. Aquele que silencia o seu coração para ouvir a voz de Deus e colocar em prática. E hoje, nós vamos meditar sobre a realidade da misericórdia, de viver como Jesus no nosso relacionamento com as pessoas. E aqui, uma coisa que é muito importante tratar sobre o tema que envolve a carta de Tiago, porque isso foi um grande debate durante a igreja durante um bom tempo, onde muitos pensavam que Tiago desconstruía as palavras que Paulo deixou principalmente aos romanos, de que a nossa salvação é exclusivamente pela fé e não pelas obras. E parece um pouco contraditório aquilo que Tiago vai escrever aqui, mas na verdade é complementar aquilo que Paulo já havia dito. Se nós somos salvos só pela fé, nós precisamos entender que a nossa fé não anda só, mas ela é refletida com as obras. Paulo vai falar da salvação pela fé e Tiago vai dizer que as nossas obras vão evidenciar a fé que nós professamos. E é o que eu te faço pensar nessa hora. A forma como você ama o seu irmão vai evidenciar o Deus que você serve. A forma como você relaciona com as pessoas, como você vive a sua vida de doação, de amor ao próximo, vai refletir o Deus que você serve, a fé que você professa. E Tiago começa dizendo o seguinte: meus irmãos, como crentes, como aqueles que são cristãos, como aqueles que são imitadores de Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. Durante esses últimos dias, nós temos sido bombardeados por informações que envolvem os desdobramentos da decisão do Supremo Tribunal a respeito da Lava Jato e das condenações que envolveram as instâncias inferiores. E uma das grandes perguntas é se os juízes, os tribunais agiram com parcialidade. E posso dizer uma coisa? É um grande desafio nosso como igreja quebrar a parcialidade. Quebrar, sabe, essa nossa motivação de muitas vezes agir com o outro por aquilo que ele aparenta ser ou por aquilo que ele tem. E Tiago vai dar um exemplo bem interessante de dois homens que entram na igreja. E preste atenção nessa ilustração, porque Tiago não está falando de dois membros da igreja. Tiago está falando de dois visitantes, de gente que entra na comunidade e é tratado de uma maneira diferente. Um homem rico, com ouro, com anéis, com uma roupa bonita, as pessoas tratavam de uma forma diferente. Peraí, sente-se aqui. Será que isso existe no nosso meio como igreja? Como nós trataríamos um senador? Como que nós trataríamos um grande governante? Uma pessoa com uma posição social elevada? Será que nós não temos agido da mesma forma como a comunidade aqui que Tiago escreve estava fazendo? Porque veja só, aquele homem rico, ele tinha um lugar de assento. Ele era tratado de uma maneira diferente, ao contrário daquele que era pobre, daquele que era mal vestido, daquele que não tinha absolutamente nada para oferecer. A ponto do texto dizer
que pro pobre foi dito, você fica em pé aí, ou então senta no chão. E olha só o que o texto diz, senta sobre o chão, junto ao estrado que ponho os meus pés. Sabe, existe o estrado onde eu ponho os meus pés, mas você senta ainda embaixo, no chão. E veja só, o que Tiago quer quebrar, destruir, é uma realidade que não está distante dos nossos dias, que temos vivido como igreja, de justamente tratarmos as pessoas por conta daquilo que elas podem oferecer a nós, por conta daquilo que elas aparentam ser, por conta da sua condição social, da sua condição financeira. E isso não é cristianismo. Isso não é ser igreja. Isso não é viver como igreja. Nós precisamos parar para refletir nisso, porque se temos vivido isso como um Onda Dura Machado ou como igreja de Cristo, isso está longe do que é o cristianismo. Precisamos quebrar, arrancar esse mal pela raiz, onde nós nos portamos de formas diferentes, por conta de sobrenomes, por conta da roupa que a pessoa veste, por conta do histórico que ela tem, por conta da condição financeira dela. Porque o Evangelho é ser como Jesus, é amar como Jesus amou, e é se portar da maneira como Jesus se portou, escolhendo, amando pessoas, não por aquilo que elas tinham, mas simplesmente amando. E veja só, porque quando a gente olha para essa carta, e isso é muito importante, nós precisamos desconstruir essa ideia de que a Bíblia tem um viés ideológico. Preste atenção, porque eu vivi e vi pessoas que queriam encaixar, queriam pegar a palavra de Deus, sabe, e enquadrar na sua ideologia socialista, progressista, marxista, mas esse não é o propósito da Bíblia. Ouvi pessoas dizerem que Jesus era socialista. Jesus não veio implantar uma ideologia, Jesus não veio para estabelecer um viés político, porque senão ele teria sido um rei, como o povo judeu esperava. Jesus veio para resgatar o ser humano da sua miséria espiritual, e foi por isso que ele morreu numa cruz, e foi por isso que ele foi parar no madeiro. E foi por isso que Jesus não estava num grande palácio, porque o seu governo, o seu reino, vai além daquilo que nós podemos viver aqui neste mundo. Jesus não veio com pretensões políticas ou ideológicas. Então preste bem atenção, meu querido. O que nós precisamos nesse dia é parar de lutar pelas nossas bandeiras, que parece que tem mais importância do que o próprio Evangelho. Hoje estamos militando nas redes sociais, ao invés de vivermos o cristianismo autêntico e verdadeiro. Não digo que movimentos têm a sua qualidade, não estou dizendo que tais movimentos não têm as suas virtudes, as suas contribuições, mas é triste ver aqueles que se dizem cristãos abandonarem a palavra de Deus, que nos desafia a viver um evangelho puro e simples, e começar a levantar bandeiras e militâncias, achando que Jesus é um político, e ele não é um político. Jesus é o Deus encarnado que deixou a sua glória
para que viesse a esse mundo, sofresse as nossas dores, morresse numa cruz, para que nós pudéssemos experimentar da sua salvação. E Ele não levou em conta o nosso histórico familiar, o nosso sobrenome, ou a nossa condição financeira, ou as nossas habilidades. Ele simplesmente nos amou e se doou em favor de nós. E é por isso que Paulo vai escrever: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque Ele não deixou ser consumido pela posição, pela autoridade que Ele tinha, mas Ele assumiu uma postura de servo e amou as pessoas e serviu as pessoas. Portanto, pare com essa vergonha que os cristãos estão fazendo nas redes sociais, exaltando líderes, exaltando ideologias, exaltando políticos, partidos, e se esquecendo que nós cristãos fomos chamados para viver como Cristo e praticar o evangelho dele. E o evangelho de Cristo nos mostra que nós não podemos fazer distinção, discriminação e usar de parcialidade com as pessoas. Porque veja só, imagine se o nosso Deus fosse parcial. Imagine se o nosso Deus levasse em conta aquilo que eu aparento ser, ou aquilo que eu posso oferecer. Será que esse Deus seria justo? Será que olhando para a minha vida, olhando para o Rafael e vendo aquilo que o Rafael é publicamente, aquilo que o Rafael é na sua vida íntima, será que Deus seria justo simplesmente por olhar aquilo que o Rafael aparenta ser diante das pessoas? Será que o nosso Deus seria justo? Ele não levou em consideração isso. Ele nos amou. E Ele nos amou por graça e misericórdia. E da mesma forma nós precisamos viver nessa ótica de entender que eu não merecia o amor de Deus, mas Ele me amou, Ele me escolheu, e minha postura não deve ser de ser melhor do que o outro, ou de sentir numa situação mais privilegiada do que o outro, e assim privilegiar pessoas, mas ter uma postura de humilhação, de humildade, de entender que tudo o que eu faço, tudo o que eu sou, tudo o que eu tenho é lixo, como Paulo disse, é esterco, não vale nada, porque eu fui alcançado pela graça de Deus. Que maravilha! Sabe, o Evangelho, e a gente tem visto isso através da carta de Tiago, porque Tiago usa a referência de Jó e a referência do Sermão do Monte, e o Sermão do Monte vai contrário a toda a realidade do reino desse mundo, da realidade que nós vemos aí mundo afora, de que feliz é aquele que tem bens, feliz é aquele que tem muito dinheiro, feliz é aquele que está numa posição social elevada, mas Deus demonstra através da sua palavra do Sermão do Monte que o reino de Deus vai contra tudo aquilo que a gente acha que seria o melhor para a nossa vida. E desconstruindo tudo isso, Tiago nos ensina que nós precisamos amar as pessoas da forma como Cristo nos amou. E é por isso que no verso 5 ele vai dizer: ouçam. E como já vimos aqui, esse ouvir em Tiago não é simplesmente um ouvir somente ou simplesmente escutar, mas preste atenção, coloque em prática, viva isso aqui. Você está ouvindo, mas viva. E o que ele diz: ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam.
Preste atenção e eu quero que você entenda uma coisa. Como eu disse aqui, Jesus não veio nesse mundo e amou exclusivamente, os pobres e privilegiou esse povo. Há um bom tempo a igreja achou que uma boa espiritualidade era você se retirar desse mundo, viver como um maltrapilho e assim, sendo um pobre miserável, você estava fazendo a vontade de Deus. Mas preste atenção, não é isso que a Bíblia quer nos ensinar. A Bíblia não quer nos ensinar que Jesus veio e amou somente pobres. O que nós diríamos de Abraão? Abraão foi um homem extremamente próspero, rico, com bens, a ponto de dividir a sua herança com seu sobrinho Ló. O que nós diríamos de Jó, o próprio Jó, personagem que nós temos visto aqui? Se o problema é ser rico, então Deus não restituiria as riquezas, os bens de Jó. Ele deixaria pobre, porque ele queria ensinar pra gente que a gente precisa viver uma vida pobre. O problema não está em ser rico ou em ser pobre. O problema está na nossa atitude de reconhecer que sem Cristo eu não sou nada. Porque se eu não tenho R$1 na minha conta bancária, mas eu vivo uma vida com Jesus, eu sou a pessoa mais rica e próspera deste mundo, porque eu tenho o maior tesouro na minha vida. E da mesma forma eu posso ter uma conta bancária com milhões, milhares de ações, mas se eu não tiver Cristo, eu sou o mais miserável deste mundo. E é por isso que o texto vai dizer aqui, que Deus escolheu aqueles que eram pobres, miseráveis de alma, e os desafiou para amarem como Cristo amou. Mas vocês têm vivido o contrário. Vocês estão se achando melhores. Ou melhor, vocês estão indo contra tudo aquilo que vocês um dia viveram e estão vivendo. Porque veja, nos versos seguintes, Tiago vai dizer, não são eles, não são os ricos que estão oprimindo vocês, não são eles que arrastam para os tribunais, não são eles que difamam o bom nome de vocês. Mais uma vez, Tiago não está querendo levantar um motim, uma rebelião para nós nos voltarmos contra os ricos. Isso aí, como eu disse, é coisa ideológica, política, que está longe do Evangelho. Isso não é Evangelho. O mundo aí fora está cheio disso. Os ricos e os pobres, os brancos e os negros, os privilegiados e os favelados. Isso é o que o mundo faz. E Tiago não está querendo dizer isso, que nós precisamos nos voltar contra os ricos. O que Tiago está dizendo é o seguinte: os poderosos, aqueles que têm recurso, não são eles que estão arrastando vocês para os tribunais, vivendo uma vida de injustiça. Não são eles que estão fazendo o que é errado. E preste atenção, vocês estão reproduzindo o que eles fazem. Vocês estão dentro das igrejas agindo com injustiça. Simplesmente porque alguém está bem vestido ou tem dinheiro, agindo de uma forma com essa pessoa. Mas aquele que é pobre e não tem condição nenhuma está sendo rejeitado. Vocês estão sendo tão injustos quanto aqueles que vocês lutaram a vida toda. Por isso preste atenção. Evangelho é esse movimento de desafio para amar além das aparências. Porque francamente, Jesus, quando veio a este mundo, certamente se ele passasse por nós, as suas vestes não seriam extravagantes, não seriam bonitas o suficiente para nos chamar a atenção. Porque a maior beleza que havia em Cristo era aquilo que ele carregava em si, que é a mensagem salvadora de Deus Pai.
o amor incrível que alcança pecadores miseráveis como eu e você. Então, que nós possamos como igreja, e principalmente nós como Onda Dura Machado, parar de fazer distinção de pessoas e amar como Jesus amou. Nós precisamos parar como igreja de correr atrás de pessoas por aquilo que elas podem nos oferecer, porque tem muito mercenário aí nos púlpitos, na liderança, na vida cotidiana de igreja, que está atrás de pessoas porque simplesmente estão atrás de dízimo, de oferta, de receber coisas, e isso não é evangelho. Evangelho nós amamos independente daquilo que o outro pode me dar em troca. É nos doarmos. É ser reflexo de Jesus. E é por isso que Tiago quer trazer esse alerta para a igreja do seu tempo e para nós hoje. Não sejam injustos. Parem de agir como o mundo aí fora. Parem de privilegiar as pessoas por aquilo que você espera ou por aquilo que você identifica ou se identifica. Amem, se doem, sirvam. Isso vai transformar a realidade à sua volta. Sabe o que era a grande beleza da Igreja de Cristo nos seus primeiros anos, nos seus primeiros dias? É que ela crescia vibrante. A igreja crescia de uma forma de grande vigor, de grande paixão, de grande amor e entrega. E ricos, pobres, poderosos, gente desprezadas, todos cresciam e se envolviam na vida da igreja. E essa é a grande beleza do povo de Deus. Não existe classismo dentro da igreja. Não existe machismo dentro da igreja. Não existe feminismo dentro da igreja. Não existe homofobia dentro da igreja. Não existe, indiferença dentro da igreja. O que nós precisamos cultivar é o cristianismo. E isso não significa considerar justas toda forma de amor. Isso não significa tolerar o pecado. Isso não significa aceitar aquilo que Deus abomina. Mas entender que o verdadeiro evangelho é o amar aquele que o meu coração não me chama para amar. Percebe que, como eu disse aqui, o texto a seguir, Tiago vai dar o exemplo da lei, e ele vai dizer: pois aquele que obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado por ela toda. Porque a lei diz que você não deve adulterar, mas também disse que você não deve matar. E se você não comete adultério, mas mata, você já quebrou tudo. Eu comentei isso no discipulado dessa semana, porque tem muita gente que pega o Antigo Testamento, principalmente os 10 mandamentos, e fala: aquilo ali é lei, tá tudo para trás, entendeu? Que ali não vale nada. É só lei, é 10 mandamentos, é coisa antiga. Agora é graça. E nós vivemos esse período da hipergraça. Mas não, quando nós olhamos para o Evangelho, principalmente das palavras de Jesus, Jesus vai dar uma ótica ainda mais ampla sobre o que a lei descrevia. Se os 10 mandamentos dizia para não matar, Jesus ele dá ainda um peso maior, uma responsabilidade maior, dizendo que se no seu coração você sentiu ódio de tal forma contra alguém, você já matou essa pessoa.
Se a lei dizia que você não deveria adulterar, se você olhou com olhos impuros e desejou a mulher do teu próximo, você já no seu coração adulterou. Por isso nós precisamos entender que Jesus não veio para abolir a lei, Jesus veio para cumprir a lei. E da mesma forma, nos rendendo a Cristo, nós devemos viver aquilo que Ele nos colocou como direção de vida, como projeto de vida, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Eis aí o resumo de toda a lei. Quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, nós conseguimos amar os nossos irmãos, independente daquilo que eles podem nos oferecer. Porque se nós não temos feito isso, significa que nós não temos amado a Deus sobre todas as coisas. Se o nosso amor na vertical, se o nosso amor com Deus não reflete na nossa vida prática, como eu vivo, como eu me dou, como eu amo o meu irmão, significa que a minha fé é enganosa. Significa que eu estou vivendo um auto-engano. Significa que eu tenho vivido uma vida mentirosa. Porque eu não consigo amar o meu irmão, porque eu não consigo olhar na cara dele, porque eu só consigo amar as pessoas que de alguma forma eu espero algo em troca, ou que eu tenho uma expectativa daquilo que elas podem me oferecer. Isso não é amor cristão. O amor cristão ágape é esse amor altruísta, um amor que se doa independente daquilo que o outro oferece. Sabe, o nosso grande desafio é quebrar aquilo que o ser humano vive lutando desde o jardim. O viver pelas aparências. O viver sobre aquilo que eu olho. Sabe, viu a mulher que o fruto era desejável aos olhos, sabe, era atraente, foi e deu aquela mordida. Esse problema existe desde o jardim, da gente ser movido por aquilo que eu olho. Isso me faz lembrar do momento em que Samuel foi ungir o novo rei de Israel, e ali na casa de Jessé, ele então convoca os filhos de Jessé para ser ungido novo rei, e ele diz, certamente é esse grandão aqui, é esse bombado, porque esse aí tem pinta de rei. E Deus quebra a perna dele, mostrando o seguinte, sabe, não vá pela aparência, porque eu o rejeitei, sabe, eu não escolhi. Mas por que, Deus? Veja só, essa pessoa é perfeita. É esse aí. E Deus fala, eu não vejo como você, Samuel. Eu não enxergo como você enxerga. Você está vendo o exterior. Você está vendo a capa. Mas eu olho o coração. Nós vemos a conta bancária, nós vemos a roupa, nós vemos o tênis, nós vemos o penteado, nós vemos a pele, nós vemos a cor da pele. Mas Deus vê o coração. E o desafio nosso como igreja é amar como Jesus amou. E viver nessa ótica. Entender que por trás daquela pessoa existe um coração. Existe uma vida que precisa ser amada e resgatada por Deus. Assim como um dia eu fui. Portanto, eu amo, eu me entrego, porque eu vivi isso. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Eu sei, o seu vizinho é difícil de amar, mas Deus chamou para amar. Eu sei que aquela pessoa que você convive no seu trabalho
não é fácil, mas Deus te chamou para amar. Eu sei que o seu pai tem todos os problemas dele, que provavelmente ele está reproduzindo uma paternidade que ele viveu a vida toda, mas Deus te chamou para amá-lo. Eu sei que o seu pastor aí, esse menino barbudo, esse cara meio doido, com tatuagem, não é meio certo da cabeça não, mas Deus te chamou para amá-lo. Eu sei que o seu irmãozinho aí da igreja não é fácil, tem um temperamento forte, mas Deus te chamou para amá-lo. E eu quero terminar com um exemplo que eu vi num livro do Max Lucado. Esse livro que ele escreveu, que se chama O Salvador Mora ao Meu Lado, ao lado de casa. E ele conta a história de um casal, Alan e Penny. Esse casal, quando ele conheceu, quando ele pastoreou, chamou muita atenção, impactou muito a vida dele. Porque Alan e Penny, eles adotavam crianças. Mas adotar, todo mundo pode adotar. Muita gente faz. Mas não era só isso. Esse casal adotava crianças especiais. Também eles não eram únicos. Mas a forma como ele viu e enxergou marcou muito a vida dele. E a filhinha mais nova desse casal era um bebê que foi adotado com menos de 2 meses. A mãe desse bebê teve overdose de cocaína, uma pessoa que afundou na dependência química. E por conta disso, essa criança, esse bebê, não ouvia, não enxergava, não falava, não se mexia. E a expectativa é que ela viveria no máximo 1 ano. E quando o Max Lucado conheceu essa família, ela já tinha 6 anos de idade. E também esse casal tinha uma outra filha, a Destiny, que vivia de maneira vegetativa. Esse casal adotava crianças especiais. Isso marcou muito a vida do autor, porque ele disse nos versos do livro que aqueles pais nunca poderiam ouvir, a não ser que Deus operasse um milagre na vida daquelas crianças. Aquele casal nunca poderia ouvir um som além do som de suspiros, tentando ter uma respiração melhor. Aquele casal nunca poderia ouvir os seus filhos cantando num coral, numa apresentação de escola ou da igreja. Aquele casal nunca poderia escutar um "eu te amo". Nunca poderia sentir o abraço dos seus filhos. E enquanto aquela mãe trocava os tubos, e ela até perguntou para o autor se ele quisesse, poderia sair para não ver a situação, porque ela ia sugar o nariz da criança. E nas palavras do autor, ele começou a se perguntar que tipo de amor era aquele. Que tipo de amor é aquele que uma família
aparentemente próspera, adotava crianças especiais em situação de desastre. Que tipo de amor abraçava um desastre, uma dor, sendo que eles nunca poderiam receber nada em troca? Esse foi o amor de Cristo por nós. Nós, completamente incapazes e imperfeitos de corresponder a essa atitude, Ele nos amou. Nas nossas debilidades, nas nossas deficiências, nas nossas limitações, Ele nos amou. E preste bem, essa foi a palavra de Jesus. Vocês serão conhecidos não pela roupa que vocês vestem, não pelos jargões que vocês usam a paz. Vocês serão conhecidos da forma como vocês amam as pessoas. E que a nossa igreja seja uma igreja que viva o amor do Senhor Jesus. E que você, como aquele cristão, como uma cristã de verdade, possa amar o seu próximo, independente daquilo que ele tem a oferecer à sua vida. Se doar. Se doar. Essa é a palavra de Deus para nós. E o que é mais lindo é que, como o verso termina, dizendo que a misericórdia é um grande sinal de Deus, é uma grande identidade de Deus. Sabe, o nosso Deus, Ele nos abençoou com inúmeras coisas, com inúmeros atributos que a gente fala de comunicáveis, coisas que Deus tem e que Ele compartilhou com o ser humano. E uma dessas dádivas, um desses atributos foi o atributo de amar. E o nosso desafio é não amar como o mundo ama, mas amar como Jesus amou. E se doar em favor daqueles que sofrem. Nesse tempo de luto, Deus nos chama para viver o amor. O amor por aqueles que estão sofrendo nos hospitais. O amor por aqueles que estão sofrendo com familiares nos hospitais. O amor por aqueles que estão chorando porque perderam familiares. O amor por aqueles que estão chorando porque perderam empregos. Nesse tempo de tanta frieza, de tanta indiferença, de tanto egoísmo, Deus nos chama para amar. Vamos orar? Curva sua cabeça, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração agora. E que em nome de Jesus você possa dizer: Senhor, eu quero um coração igual ao teu. Me ensina a me amar e a viver o teu amor a cada dia. Pai, como é difícil, como tem sido desafiador ouvir essas palavras que o Senhor inspirou a vida do teu servo Tiago, para que a gente viva um cristianismo além das palavras, mas um cristianismo de vida e de prática. E como é difícil colocar essa palavra em prática, de olhar para aqueles que nós desprezamos e amar essas pessoas, de olhar para aquele que não tem nada a ver com aquilo que eu vivo, com aquilo que eu vivi, mas amar essa pessoa, de amar inclusive aqueles que nos perseguem, daqueles que zombam o Senhor,
daqueles que zombam os nossos nomes, nos difamam. Jesus nos ensina a amar as pessoas, nos ensina a realmente levar o teu evangelho, porque essa mensagem é de transformação para todos aqueles que creem, porque o teu evangelho não privilegia uma classe, não privilegia um histórico, mas o teu evangelho, a tua mensagem é de graça, que acolhe pecadores imerecedores desse amor. E que nós possamos continuar proclamando e vivendo as boas novas do evangelho, para que vidas sejam transformadas, para que todo o egoísmo e toda a indiferença que é refletida no mundo afora seja sucumbida pela mensagem de amor e de esperança, que é a mensagem da cruz. Mas nós sabemos que nós só viveremos isso se estivermos dispostos a negarmos a nós mesmos, pegarmos a nossa cruz e te seguir. Por isso, a Deus, nós renunciamos da nossa vida, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, os nossos preconceitos, as nossas preposições, as nossas pretensões, para que possamos, ó Deus, amar e que a tua igreja possa caminhar com unidade, onde ricos, pobres, brancos, pretos, gente de todas as classes, de todos os contextos possíveis, possam seguir juntos, buscando adorar o mesmo Deus, o mesmo Senhor, para que mais e mais pessoas diferentes possam se achegar e se render a essa cruz que um dia nós vimos e também nos rendemos a ela. No nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. Que Deus nos ajude a colocar em prática essa palavra. Amém. Quero terminar reforçando alguns avisos para você. A igreja não para e durante essa semana nós continuamos com os nossos GPs online, de maneira online. Por isso, entre em contato com a gente para que você participe, para que você se envolva e que você continue vivendo como igreja junto com a gente. Quero também te desafiar a nessa semana a viver esse amor, refletindo nas pessoas que estão à sua volta, sabe? Que nós possamos ser marcados e viver nessa identidade de uma igreja que ama Jesus de verdade. Então, se o teu vizinho está precisando de ajuda, ame o seu vizinho. Se conhece alguém que está com Covid, está precisando de uma ajuda, vai lá, leva a compra para ela, faz uma compra para essa pessoa, vai lá levar um mimo. Se você sabe de alguém que está passando por um momento de crise emocional, liga para essa pessoa, ore por ela. Vamos viver esse amor e que em nome de Jesus possamos continuar perseverantes nessa mensagem que transforma a vida das pessoas. Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada e que você possa refletir esse amor a cada dia na sua vida, na sua família, nas pessoas que estão à sua volta. Deus te abençoe e na semana que vem nós estaremos de volta, se Deus quiser. Fique na paz.